o oitavo eliminou o primeiro. E o repórter pergunta pra ele, então foi um fracasso essa temporada? Porque, pô, eles eram favoritos, né? Estavam em primeiro, classificaram em primeiro, tudo. Do you view this season as a failure? Oh my God. Do you get a promotion every year on your job? No, right? So every year you work is a failure. Yes or no? Então eu gosto daquela explicação dele, porque... E também falar de fracasso e não sei o quê, pô, é uma falta de entendimento do que é o esporte, né? Será, meu, que ser segundo é ser fracassado? A Croácia venceu na Copa do Mundo. Marrocos venceu na Copa do Mundo. Não foi só a Argentina que venceu, sabe? A gente falou do Giannis, né? Da entrevista que ele deu, que ele respira fundo e, cara, eu vi muita gente depois repostando no Instagram essa entrevista, e gente que nem é do futebol, né? Tinha coach repostando para falar que o Giannis diz que fracasso não existe, você tem bad days and good days, e que às vezes acontece, e que se você não é promovido no seu trabalho e se você falhou, então... E aí veio Shaquille O'Neal. E o Shaquille O'Neal disse o seguinte, isso aqui, ó. The definition of failure is the lack of success or the inability to meet expectation. Now, when you're the best player in the world, you're expected to win every year. They won 2 years ago. We expect them to go back-to-back, because many greats did. They lost in the second round, but they come back stronger, number 1 seed. We expect you to win again. You didn't win, didn't happen. Is the season a failure? Yes. Are you a failure? Hell, MF, no. You're the best player in the world. But before you succeed, you must first learn to fail. If you say I played 20 years and I failed 16 of them, I'll say you're right. Because I was expected since 92, being the first pick, be the best big man in the league and to win all the time, right? So, you use the word failure and it comes with negative connotations. It may sound bad, but us athletes, that's how we think. If we don't win an Emmy this year or next year, we failed doing our job. We're supposed to win Emmys every year. That's how I feel, right? If I don't do certain things correctly, I fail. It's okay. You can learn from failure. You can bounce back, but that's the definition in the book, and that's just how we think. When you're expected to win, that's what it is. It's not a bad thing, and I don't want to, people think I'm disrespecting Giannis, because I'm not. He's one of the best players to ever play the game, definitely a Hall of Famer, but when the mission is not complete, the mission has failed. Primeiro que a aula de como discordar, né? Acho que a gente está tão acostumado com um comentarista que grita e desrespeita e xinga. Você vê como o Shaquille O'Neal foi respeitoso na forma que ele discorda do Giannis. Ele até fala, eu não estou desrespeitando o Giannis, ele é um dos melhores jogadores to ever play this game. Mas eu mudei de opinião. Eu acho que o Shaquille O'Neal está certo. Eu acho que o Shaquille O'Neal tem razão. A temporada do Giannis falhou, deu errado. He was expected to win. Ele é o melhor jogador, eles se classificaram em primeiro e eles perderam para o 8º seed, que era o em 5 jogos, que eu acho que foi o que chamou mais atenção. Pois é, né? E quem se destacou foi Playoff Jimmy. Então a temporada falhou, porque a expectativa é que eles ganhassem. Se o objetivo deles ali era se classificar para os playoffs, ok. Se o objetivo era ficar em 8º, ok. Mas não, a expectativa em cima deles é que você ganhe. Ele é uma porcaria. Ele é um lixo, ele tem que se aposentar, ele falhou, que é o que a gente faz às vezes com os nossos jogadores aqui, aí tudo bem, eu também concordo, mas a temporada foi um fracasso? Foi um fracasso. Como é que você vai olhar para esse Chelsea que a gente acabou de falar, para o próprio PSG, e falar que não foi um fracasso? Claro que foi. O que me parece do Giannis, quando ele falou sobre aquilo ali, ele envolveu o tom, quem era, cabeça quente, o jeito da pergunta, o tom da pergunta do cara, quem era o cara, que ele notoriamente ele cita. Vocês devem fazer essa pergunta de novo. Talvez, falando com ele assim, você acha que foi um fracasso? Eu acho que a palavra fracasso, ela pode flutuar em uma outra esfera. Se ele falar assim, vocês falharam na missão de ser campeões? Sim, falhamos. Isso, boa. Foi o que você esperava na temporada? Ele ia responder, não foi. Eu acho que a resposta do Giannis, e eu usei esse vídeo pensando dessa forma, é tudo como minha mãe me disse quando eu era menor. Du, você pode falar o que você quiser para quem você quiser, tudo é a forma que você fala. O Shaquille O'Neal tem toda a razão no tema que ele está falando, a gente espera muito de quem pode dar muito, ponto. A gente está sempre falando que o Brasil tá fracassando e tudo mais, porque a gente espera mais do Brasil, mas às vezes a gente ultrapassa essa linha, né, para quando vai falar de jogadores,
de atuações e etc. Então, esse tema volta e meia tá aqui, porque a gente não lida muito bem com isso ainda. Então, quando a gente tem esses dois exemplos aí, cara, eu acho ótimo para o debate, né? A próxima vez que a gente for abordar isso, a gente já pensa duas vezes na maneira como vai falar e sempre tá botando o contexto em jogo, né? O que vai definir se é fracasso ou não é a expectativa. Eu queria só trazer um outro ângulo que eu acho que o pessoal talvez não tenha levado em consideração, que é você estar na posição de dar a entrevista e você falar a frase, entendeu? Então, eu acho que se o jornalista ou comentarista quisesse falar a temporada do Bucks foi um fracasso, ok. Mas ele estava tentando arrancar a frase do líder do time e atual melhor jogador do mundo. Bom ponto E também. ele não pode falar isso. E por isso que ele ficou nervoso, que é a segunda vez que o cara está tentando arrancar essa frase dele, aspas. Giannis diz que a temporada é um fracasso. Né? E você é o líder do seu vestiário, você tem colegas lá. Vai apontar o dedo para alguém? Que a próxima pergunta é, mas quem fracassou? Você ou seus colegas não renderam? E você está nessa posição, hoje em dia é muito difícil, porque a manchete vem de um jeito ou de outro. E eu já tive na posição de dar a entrevista. E é muito ruim quando isso acontece. De a pessoa perguntar assim, o que você acha de tal coisa? E aí você fala, cara, eu não quero falar disso. A manchete vem igual, já era. Thiago se recusa a responder perguntas sobre não sei o quê. É péssimo igual, é ruim igual. Entendeu? Exatamente. Então, você fica muito exposto, é muito difícil. Como é que você sai dessa aí? E eu vi uma vez que era... E foi uma das mais absurdas que eu me lembro de ter visto. Se não me engano, foi de uma revista feminina. Era assim, Bruna Marquezine quebra o silêncio sobre a acusação de estupro de Neymar. Aí eu falei, meu Deus, vou ler a matéria. Aí eu cliquei. E era um red carpet, a Bruna estava andando, e uma repórter ou um repórter pergunta, Bruna, você viu as acusações sobre estupro do Neymar? Ela falou assim, valeu pessoal, tchau gente, não vou falar disso agora. Acabou. E era isso. Então ela não quebrou o silêncio. Olha isso. Mas a manchete é, Bruna se recusa a falar sobre a acusação de estupro. Então como é que você sai dessa? É melhor não sair de casa. Eu sempre brinco que se eu fosse dar um curso de media training, eu ia ser igual aquele de engravidar, que é, qual o melhor jeito de não engravidar? É pílula, é camisinha? Não, é não fazer amor, certo? Aí você não engravida. Então, qual o melhor jeito de evitar crise? É não dar na entrevista, a melhor coisa é não dar. Dicas de como ter gato no apartamento para o gato não destruir seu apartamento. A melhor coisa é não ter o gato. É sempre assim. Então, eu entendo o Giannis porque ele não tinha como sair daquela pergunta também sem se complicar. E é do jogo. Se tiver alguma sugestão de como sair dessa pergunta, eu adoraria, porque eu vou usar para minha vida. Mas é difícil. Muito complicado sair dela. Não tem como. Thiago Leifert vai voltar a apresentar o Big Brother? Bom exemplo. Excelente exemplo. Não, óbvio que não. Uma vez me perguntaram quando foi que eu dei uma entrevista, acho que foi pro Pânico. Mas se você pudesse voltar para a Globo, qual programa você gostaria de apresentar? Né? Jornal Nacional. Qual desses programas? Eu falei, se eu fosse voltar, eu gostaria de voltar pro Big Brother, que foi o que mais dá muito trabalho, beleza, mas é o que eu gostaria de fazer. Foi o que mais me... O Globo Esporte me desafiou muito, mas eu considero aquilo lá em cima. Então eu voltaria pro Big Brother. Eu acho que eu teria ainda um pouquinho mais para fazer lá, não sei o quê. E as manchetes eram essa, quase querendo derrubar o Tadeu, sabe assim? O Thiago diz que quer... Eu não saí por causa da minha filha, eu saí antes. Eu tive de sair eu encerrei meu contrato antes por causa da minha filha, mas eu já ia sair. Né? Então, quando se ela sarar e ela vai sarar, mas eu vou voltar? Não tem nada disso. Né? Mas é difícil, a manchete vai voltar não. Mas no futuro Deus pertence. Hoje não, hoje eu tô feliz aqui, quero ter meu canal de games, quero trabalhar para mim mesmo, eu tô muito feliz onde eu tô. Mas o Canedo deu um bom exemplo, entendeu? Ei, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal.